A guerra mais célebre da antiguidade, um herói disposto a entregar sua vida para conquistar a glória e registrar o seu nome nos anais da história. Um poema que dá origem à tradição literária no Ocidente. Estamos falando da Ilíada, o poema de Homero que nós vamos discutir nesse terceiro vídeo do nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Ao que tudo indica, a Ilíada foi composta entre os séculos 9 e 8 a.C., mas trata de um evento histórico anterior, que aconteceu 500 ou 600 anos antes, a mítica Guerra de Troia, quando cidades-estado gregas se juntaram e foram até Troia para combater e conquistar uma cidade que era estratégica para o comércio no Egeu e no Mar Morto. Obviamente, como estamos falando de uma obra poética, como estamos falando de uma obra ficcional, Homero, ou a coletânea de aedos ou poetas populares que idealizaram e deram origem a esse poema, precisavam de um conflito mais atraente para a sua audiência. Fizeram isso, ou deram origem a esse conflito, ao remeter a um mito que tratava de uma certa disputa entre três grandes deusas que haviam sido convidadas para o casamento de Tétis e Peleu. Não coincidentemente, os pais de Aquiles, o protagonista da Ilíada. Nesse casamento, a deusa da discórdia não foi convidada e lançou no meio do salão um pomo dourado, um fruto precioso com a inscrição: para a deusa mais bela. Obviamente, todas as convidadas femininas deram um passo atrás, exceto três: Atena, a deusa da sabedoria; Afrodite, a deusa do amor; e Hera, a esposa de Zeus e a deusa do poder e também dos rituais familiares. Quem iria decidir qual das três seria a mais bela? Zeus, numa condição um pouco delicada, passou a incumbência para um mortal, Paris, um príncipe da cidade de Troia, que recebeu dessas três deusas a seguinte indicação. Atena lhe disse: se eu for a mais escolhida, você terá sabedoria eterna. Hera, por sua vez, disse que se ela fosse a escolhida, caberia a Paris poder ilimitado, ao passo que Afrodite ofereceu ao príncipe troiano o amor da mais bela mulher. Não é surpreendente qual foi a escolha de Paris, que opta por receber de Afrodite o amor de Helena. Temos, porém, um problema aqui. Helena é uma mulher casada com um rei da cidade de Esparta, Menelau. Numa visita troiana à cidade de Esparta, Paris seduz Helena, ou então é seduzida pela força de Afrodite, que produz o apaixonamento dos dois amantes, e rapta a esposa de Menelau e a leva para Troia, transmutando Helena de Esparta na famosa Helena de Troia. Por uma questão de honra, Menelau suplica, pede o auxílio de outros reis de outras cidades-estado gregas, e então todos eles vão até Troia para recuperar não apenas Helena, mas também a sua honra. Esse é o mito que dá origem à Guerra de Troia. O mito que também tem a ver, notem bem, com xenia, ou hospitalidade, uma palavra que é essencial para os gregos e que nós vamos debater e compreender melhor no próximo vídeo dedicado à Odisseia, um poema que dá continuidade aos enredos abertos ou apresentados em Ilíada. A Ilíada é um poema de mais de 15 mil versos que apresenta por protagonista Aquiles, um rei, um príncipe, um nobre grego que vai até Troia não apenas para recuperar a esposa de um outro rei grego, mas que vai até lá para garantir Cleos, para garantir a glória ilimitada, para registrar o seu nome nos anais da história. Aquiles havia recebido uma profecia ou um oráculo que lhe dizia que se ele fosse a Troia, ele findaria com a sua própria vida, porém o seu nome seria celebrado pelos séculos afora. Por outro lado, se ele ficasse em casa, ele poderia chegar até a velhice e seria lembrado por seus filhos e netos, porém o seu nome e os seus feitos se apagariam. Aquiles decide ir para Troia sabendo que está indo para a sua própria morte, porém certo de que lá ele executará grandes feitos. A Ilíada é a história desses grandes feitos, com destaque para duas iras, as duas iras de Aquiles, que dão conta desse grande poema. Essas duas iras se encontram nos cantos 1 e nos cantos 22,
cantos que nós vamos discutir nesse vídeo. Antes disso, porém, vamos entender um pouco como que esse poema é estruturado. Embora ele apresente nos primeiros versos Aquiles como o protagonista, nós temos uma grande quantidade de heróis, tanto do lado troiano quanto do lado grego. No caso dos gregos, nós vamos destacar aqui Aquiles, já mencionado, Ulisses, o rei de Ítaca, um herói que vai se tornar fundamental para o fim da guerra e também o protagonista do próximo poema de Homero, a Odisseia. Nós temos Menelau, o esposo traído de Helena, nós temos Ajax, um guerreiro conhecido pela sua força física e pela sua periculosidade em campos de batalha. E nós temos Agamemnon, o rei de Argos, o rei entre reis, aquele responsável por criar um certo antagonismo no início desse poema, como nós veremos. Isso do lado grego. Do lado troiano, nós temos Paris, que raptou Helena, nós temos o irmão de Paris, que é Heitor, o outro protagonista desse poema ao lado de Aquiles, significa um embate entre esses dois grandes heróis. Tanto Heitor quanto Paris são filhos de Príamo, o rei de Troia, ao lado de Écoba, a rainha de Troia. Como destaque, nós temos também Enéas, um nobre troiano que vai se tornar futuramente o protagonista de um outro poema que nós também estudaremos aqui, que é a Eneida de Virgílio, um poema que conta não apenas a origem de Roma e também do povo italiano, como também conecta as culturas grega e latina. Ao lado desses heróis humanos, nós temos forças divinas também. Boa parte dos deuses que estavam envolvidos no pomo da discórdia vão tomar partido nessa guerra, ou seja, Atena e também Hera, que foram preteridas por Paris, obviamente ficarão do lado grego, ao passo que Afrodite, que foi escolhida a deusa mais bela, protegerá os troianos. Além disso, Afrodite é mãe de Enéas com o mortal Anquises, o que duplica o seu interesse em proteger os heróis troianos. É muito interessante a forma como Homero representa esses deuses, né? A nossa cultura judaico-cristã tende a associar o humano a algo como decaído ou pecaminoso e a forças divinas como superiores e perfeitas. Os gregos fazem o inverso. Em Homero, os personagens humanos que caminham no fio da navalha, que podem perder a sua vida a qualquer instante, esses são valorosos e admiráveis. Ao passo que os deuses, que têm a sua eternidade garantida, são muitas vezes representados por Homero com uma chave cômica. E aqui começamos a tratar do primeiro canto da Ilíada. Nesse primeiro canto, nós temos uma exemplificação disso, da forma como os heróis ou os mortais são apresentados com a chave da honra, da soberania e do heroísmo em contraste com os deuses. O primeiro canto é dividido em duas partes. Na primeira, nós temos um conflito que acontece no 9º ano da guerra, uma guerra que dura 10 anos, portanto na reta final desse embate, e um conflito não entre gregos e troianos, e sim entre gregos. Os gregos pensavam a sua participação nessas guerras a partir de Kleos, né, que nós traduzimos como glória, como fama, como a celebração de um nome e de um feito que vai ser registrado pelos séculos afora. Mas como que nós materializamos ou visualizamos essa Kleos, essa glória? Através de timé, que é uma palavra grega específica que em muitas traduções aparece como presa de guerra, mas que também pode ser traduzido por prêmio pela glória, ou seja, a Kleos em campo de batalha é verificável através da timé que você recebe, através dos espólios de guerra. O poema inicia dando conta de dois espólios de guerra específicos, que tratam de duas mulheres, uma delas que foi tomada por Aquiles e outra que foi tomada por Agamemnon. A presa de guerra que foi tomada por Agamemnon, Criseida, é filha do sacerdote de Apolo, Crises. O poema abre com Crises, suplicando a Apolo que ataque os gregos caso eles não devolvam a sua filha. Agamemnon, sentindo-se injuriado por ter que devolver a sua presa de guerra, toma para si a presa de guerra de outro homem, nesse caso, Briseida, a presa de guerra de Aquiles. E é essa primeira ira de Aquiles, por ver-se injustiçado entre outros reis gregos, que dá início ao poema. É um poema interessante, né, que apresenta por protagonista Aquiles, mas boa parte dele é dedicado aos efeitos da retirada de Aquiles dessa guerra. Depois de chamar Agamemnon de corrupto e de acusá-lo de estar ali não por honra, não por defesa da Kleos ou mesmo da soberania grega, e sim para armazenar riquezas para si mesmo, Aquiles se retira da guerra.
E aí, os gregos começam a perder esse conflito. Do canto 1 até o canto 18, o que nós vemos são os efeitos, não do poder, da força, da violência de Aquiles em campo de batalha, e sim os efeitos da sua ausência e a forma como os troianos vão usar a ausência de Aquiles para avançar contra as tropas e as forças gregas. A segunda parte desse primeiro canto desloca a nossa atenção do campo de batalha e do acampamento grego para o Olimpo, o lugar onde Zeus, Hera e tantos outros deuses vivem, numa opulência eterna, num festejo infindo e numa observação ao que acontece com os dramas humanos. A mãe de Aquiles, Tétis, sentindo que seu filho foi injuriado por Agamemnon, recorre a Zeus por justiça. Tétis suplica a Zeus que ajude o seu filho contra Agamemnon. Zeus, temendo os ciúmes da sua esposa, pede a Tétis que se afaste. Hera chega e nós temos acesso a uma cena nitidamente cômica na qual o deus dos deuses teme a reação da sua própria esposa. E esta, percebendo as intenções de Zeus, expressa toda a sua maquinação organizando um festejo que faz com que os deuses, depois de beberem, depois de rirem, depois de festejarem e se alimentarem, se dediquem a um sono tranquilo. O primeiro canto da Ilíada termina de uma forma irônica, enquanto homens batalham por sua vida, discorrem a respeito da honra, defendem os seus ideais, os deuses dormem após um festejo. É essa ironia muito requintada, presente no primeiro poema da literatura ocidental, a responsável por boa parte das cenas célebres da Ilíada. Se o primeiro canto apresenta essa primeira ira de Aquiles contra Agamemnon, o canto 22 apresenta a segunda ira, contra Heitor. No decorrer da ausência de Aquiles, o seu amigo, o seu companheiro, o seu parente, o seu amante, Patroclo, pede a armadura de Aquiles para que ele possa entrar em campo de batalha contra os troianos e afugentar as tropas. O plano de Patroclo é bem sucedido, com uma exceção, Heitor. No decorrer do poema, Heitor mata Patroclo pensando tratar-se de Aquiles, toma a sua armadura e volta para Troia vitorioso. Quando Aquiles fica sabendo da morte do amigo, da morte do parente, ele jura vingança. Pede uma nova armadura à sua mãe, que por sua vez contata Hefestos, o deus da forja, não apenas das armas, mas também das armaduras, e volta a campo de batalha para enfrentar Heitor. Aquiles está tomado de meines, que é a palavra grega para ira, mas não uma ira humana, não um ódio humano, sim uma ira divina, a ira da natureza, que destroça aldeias, que destrói barcos, uma ira que não pode ser contida. Depois de matar Heitor, Aquiles prende as pernas do seu inimigo à sua carruagem e então arrasta o corpo ao redor das muralhas de Troia para que os pais, para que os parentes, para que os amigos de Heitor vejam o triste destino do seu maior guerreiro. Essa cena célebre que encerra o canto 22 dá conta de um princípio trágico que nós também discutiremos aqui no futuro. Quando Aquiles desrespeita o corpo do seu inimigo, quando Aquiles macula um dos rituais mais sagrados para os gregos, ele comete uma híbris, uma desmedida. Ele pega o corpo de Heitor, leva para o acampamento grego e deixa ali na frente da sua tenda, para que o corpo seja devorado por cães e por aves de rapina. O poema termina com Príamo, o idoso rei de Troia, indo até o acampamento grego e implorando, de joelhos, a Aquiles para que devolva o corpo de Heitor, para que esse possa ser pranteado, para que receba os devidos rituais, uma vez que esses garantirão o descanso do seu amado filho. Um poema de guerra, um poema de violência, um poema que muitas vezes celebra o derramamento de sangue, mas que termina com o pai suplicando de joelhos, em lágrimas, o corpo de seu filho. Aquiles vê no rosto de Príamo uma antevisão do rosto do seu próprio pai ao saber das notícias da sua iminente morte. E um poema que trata de guerra, que trata de desunião e violência, termina com um abraço entre esse guerreiro e o seu inimigo. Uma coisa interessante desse poema é que, diferente das produções hollywoodianas ou das típicas histórias de guerra, que apresentam um lado da contenda como heróico e o outro lado como vilanesco ou repleto de características negativas, Homero não faz isso. Tanto gregos quanto troianos são descritos no seu poema com traços de heroísmo, de coragem e de valor.
o que faz com que nós, enquanto leitores, soframos com cada personagem, com cada herói que perde a sua vida no decorrer do drama. Fica aqui a dica para a leitura da Ilíada de Homero, um dos grandes poemas da literatura ocidental. No próximo vídeo nós vamos avançar na nossa jornada pela literatura greco-latina com a Odisseia, que nós vamos voltar a discutir Xenia, hospitalidade e também paideia, a formação do homem grego. Lembre-se, se você está assistindo esse vídeo durante a pandemia, se cuide, cuide dos outros, se sair, use máscara. Nos vemos no próximo vídeo, boas leituras e boas aventuras.